Boa noite a todos. Queria agradecer pelo convite. A Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo e todas as instituições que cooperaram para esse colóquio. Agradecer ao Márcio pela apresentação e todo mundo. E parabenizar, digamos, aqueles que tomaram essa iniciativa de um colóquio nacional sobre direitos humanos nesse momento. Então, eu tenho o desafio de fazer uma conferência cujo título eu não defini, né, que é Todos os Direitos Humanos para Todos e Todas, já. E, bom, a conferência, ao mesmo tempo, é assim, é um âmbito de um colóquio, onde a gente não tem um espaço restrito, acadêmico, para depois poder fazer um debate mais aprofundado. Então, eu vou tentar encontrar um equilíbrio entre o que poderia ser uma série de reflexões um pouco mais teóricas e depois uma série de reflexões um pouco mais políticas, que naturalmente vão levar a gente à conjuntura atual no Brasil e não apenas no Brasil. Então, é claro que a partir desse título eu vou fazer uma série de escolhas e vou escolher um caminho e tomara que seja, não digo o melhor, mas que possa servir para o debate e para construir um dissenso juntos, né, com relação aos impasses nos quais nós estamos. Digamos que quando a gente fala de direitos humanos hoje, no Brasil e lá fora, a gente pode, ou em geral, o panorama dos direitos humanos, em geral, ele é atravessado, e não apenas dos direitos humanos, o panorama dos direitos em geral, né, direitos sociais, ele é um pouco atravessado do tema de um retrocesso ou de uma onda de direita, ou de uma onda que viria, digamos, acabar com uma série de conquistas. Eu penso que essa tônica, né, essa tonalidade, né, do debate, por um lado, ela é correta, objetiva, né? Quando a gente olha para fora, a gente tem uma série de fenômenos políticos, né, que marcam um pouco esse impasse da dinâmica da globalização e do debate, dos conflitos internos à globalização, como a gente os viveu ao longo como os vivemos ao longo dos últimos 20 anos, desde o Fórum Social Mundial, né? E o Fórum Econômico de Davos, né? A gente pode lembrar o Brexit, o Trump, as eleições na França e, portanto, a crise do capitalismo global, né? que vem desde 2007, 2008. Né? E aqui, a crise, aqui no Brasil, nós temos uma versão específica, né? Particularmente dramática, que junta a crise econômica, crise política, institucional e crise social e cívica. Né? Então, a minha ideia é de dizer que, na realidade, embora a gente possa ter uma percepção desse tipo de impasse, de crise, de ameaças, né, eu acho que nós temos uma explicitação dos enfrentamentos digamos, das dinâmicas que podem produzir ou não uma nova geração de direitos dentro e para além das dinâmicas da globalização. Então, eu acho que a gente não deveria pensar em termos de avanço ou retrocesso, nem em termos de apenas resistência com relação às conquistas. Aqui não estou falando de resistência nos termos que conversamos hoje de manhã, muito pelo contrário, né? Estou falando apenas em termos reativos, de dizer que temos uma série de conquistas que precisamos defender. Acho que quando caímos dentro dessa perspectiva, ou seja, quando ficamos bloqueados
em termos de defesa de conquistas, temos um problema na medida que a ofensiva e as propostas de reforma, elas vêm do outro lado. Quer dizer, daqueles que não defendem e não pensam a dinâmica dos direitos humanos. E quando a gente fala do outro lado, acho que nós temos uma complicação hoje, que o outro lado viraram dois. Porque nós temos, diante do Trump, tivemos a Hillary. Diante do Brexit, tínhamos o governo conservador na Inglaterra, né? E diante da Marine Le Pen na França, tivemos Macron. Ou seja, nós temos uma, digamos, uma contradição que é interna à própria dinâmica da globalização, né? Onde, por um lado, aparece o neoliberalismo, né? A manutenção do neoliberalismo, os seus desdobramentos, né? E, por outro lado, uma reação ao neoliberalismo que não vem apenas pelas forças populares ou de esquerda, né? Que ela vem por uma capacidade de mobilizar as forças populares em propostas que são conservadoras, neoconservadoras, né? Sobretudo no caso de Trump, do Brexit e da Marine Le Pen, foi evidente que no voto para essas forças que são mais ou menos conservadoras, mas de tipo novo, né, que a gente poderia falar a expressão de um novo tipo de fascismo, né, nós tivemos setores do voto popular ou do voto proletário para esse tipo de forças de tipo novo, neoconservadoras ou fascistas, né? Então, uma questão que se coloca para a gente, quando a gente fala de direitos humanos, né, quando a gente fala de conquistas, é que o próprio capitalismo global hoje é atravessado por uma contradição que coloca para a gente um desafio. Por exemplo, quando a gente pega uma campanha eleitoral do Macron, por um lado, o Macron ele defende reformas econômicas e trabalhistas muito parecidas, por exemplo, com o que está sendo discutido aqui agora, em particular com a lei da terceirização, né? E, ao mesmo tempo, ele tem uma defesa bastante veemente dos direitos humanos, por exemplo, no que diz respeito às questões ligadas à sexualidade, ligadas à relação entre a França colonial e as ex-colônias, a questão da xenofobia, a luta contra o racismo, né? O que coloca uma série de desafios, de questões, né, que não são tão evidentes. Mas, enfim, isso só assim para introduzir. Eu organizei a minha reflexão, na realidade, em torno de dois possíveis caminhos. Dois possíveis caminhos que, na realidade, poderiam ser alternativos, mas que eu vou desenvolver, penso que sejam complementares, né? Por um lado, nós podemos, com relação a essa questão dos direitos humanos, ter um caminho de crítica do conceito de direitos humanos, né? Que é uma crítica teórica que, a meu ver, ela é, digamos, cada vez mais urgente, e depois ver como esses elementos de crítica teórica dos direitos humanos pode se desdobrar em uma reflexão política. Então, são esses os dois pontos que eu vou desenvolver. O primeiro ponto de uma crítica teórica é exatamente um pouco mais abstrato e usando alguns autores, e depois, no segundo ponto, no desdobramento mais político, é um pouco bem contextualizado com relação ao que acontece no Brasil agora, o que acontece no Brasil, digamos, do esgotamento da narrativa ou da realidade do que era um governo que podia ser chamado de progressista, que era uma determinada coalizão, né? E que esteve no governo desde 2003 até o ano passado. Então, essas duas reflexões eu as coloco no âmbito de um deslocamento geral, que eu chamo de um deslocamento paradigmático, e que diz respeito ao fato que, quando a gente fala de direitos, e aqui eu não falo em termos de direitos humanos, eu falo de direitos em geral, direitos sociais, direitos humanos quanto direitos sociais, mas enquanto produção dos direitos,
nós temos o desafio de uma passagem de uma era na qual os direitos eram fundamentalmente direitos do trabalho. Então, isso é uma coisa que eu ando repetindo há muito tempo. Eram fundamentalmente organizados em torno do trabalho assalariado. Então, onde os direitos ele tinha essa ambiguidade, por um lado, eles vinham da mobilização do trabalho dentro da relação salarial de tipo fabril, com tudo o que ela significava em termos de disciplinarização da sociedade, do ponto de vista da mobilização, do ponto de vista da exploração, para uma situação na qual nós temos que pensar não mais os direitos do trabalho, mas o trabalho dos direitos. O que isso significa? Significa que na sociedade da qual nós já saímos, e que, aliás, nunca se afirmou de maneira hegemônica no Brasil, quer dizer, da sociedade industrial, os direitos, mesmo quando eles eram afirmados como direitos humanos, né, eles eram consequência da hegemonia e do poder da relação salarial de tipo fabril. Quer dizer, a gente tinha direitos porque éramos, de alguma maneira, ligados, tínhamos uma relação com a relação salarial. Porque éramos trabalhadores ou éramos empresários, né? Aliás, as formas de conflito, de concertação, era o conflito entre operários e capital, ou as formas tripartites, né, de concertação entre capital, sindicatos, né, organizações patronais, organizações trabalhistas e organizações públicas. Essa forma tripartite, aliás, ela continua dominando do ponto de vista institucional, inclusive no imaginário muito da esquerda, dos governos progressistas. É só ver como foram pensados todos os conselhos na época dos governos Lula e Dilma, né, no nível nacional. Essa forma não dá mais conta do trabalho na sociedade contemporânea. Por isso que nós temos uma crise da representação. A crise da representação, que não paramos de ver se desdobrar, aprofundar, às vezes de maneira dramática, ela vem do fato que essa relação capital-trabalho não dá conta nem de como funciona o capital, nem porque ele não é mais nacional, tá? Então ele circula globalmente, nem de como é mobilizado o trabalho, porque ele não é mais fabril. Por isso que acontece a crise da representação, quer dizer, sindicatos, partidos, até os movimentos organizados, eles não dão conta. A crise na representação não significa que a representação desaparece, o Temer está lá, tá? Significa que ela continua a funcionar de maneira cada vez mais ilegítima, cada vez mais de forma usando a efetividade do poder, né? Então, crise da representação não significa que ela desaparece, significa que o rei fica nu, que ele fica nu. Depois vou fazer uma outra piada, mas vou esperar para o debate. Então, o trabalho dos direitos significa o quê? Significa que a qualidade do trabalho hoje, ele depende dos níveis de direitos que nós temos difusos na sociedade, tá? Então, é uma inversão. Nessa inversão, num primeiro momento, a gente tem a impressão que os direitos são destruídos e as conquistas da época das grandes lutas, sobretudo das grandes lutas operárias, sindicais, né, e dessas lutas, conflitos e mediações, estão sendo destruídas, o que é verdade. Mas, ao mesmo tempo, a qualidade do trabalho, a qualidade da mobilização produtiva, que não é mais ligada apenas à fábrica, ela vai depender de todo um outro conjunto de direitos que se afirmam, só que esses direitos ninguém sabe como é que se afirmam, tá? Porque eles não se afirmam, não se produzem do mesmo jeito que, como dizer, que os direitos da época trabalhista. Então, essa é uma afirmação geral. Depois, na parte final, espero de poder explicitar o que é esse trabalho dos direitos. Então, o primeiro caminho que eu disse que eu queria explorar é um caminho de crítica da teoria e do conceito de direitos humanos, tá? Que eu acho, pelo que eu vi hoje num debate que eu tive com o professor Carbonari, e com outro colega, acho que já foi objeto de discussão aqui nesse colóquio em outros momentos,
e que é o fato que a Declaração dos Direitos Humanos, né, a gente sabe, ela vem da Revolução Francesa, né? E essa Declaração dos Direitos Humanos, eu vou esquematizar muito, né, da Revolução Francesa, ela é imediatamente manchada, né, ela é imediatamente atravessada por uma, digamos, um grande problema desde o início, porque em função de uma série de fases de debates dentro das diferentes convenções, né, vocês sabem que essa afirmação na França revolucionária dos direitos humanos, né, e da liberdade, da fraternidade e da igualdade na metrópole, na França, entre os franceses, né, acabou excluindo outras categorias de franceses que eram as colônias. Em particular, houve um debate super importante com o Haiti, né, de onde vem o fato que a Revolução Francesa e a Revolução Haitiana, que no início eram o mesmo movimento revolucionário, acabaram sendo dois momentos diferenciados, né? A liberdade dos franceses, né, a liberdade na Europa, se afirmou ao mesmo tempo com a reafirmação da escravidão dos negros do Haiti, né? E isso se resolveu em um conflito no qual as tropas de Napoleão que foram no Haiti para restabelecer o domínio francês depois da Revolução Haitiana, né, foram derrotadas, mas a gente sabe que os haitianos ainda hoje pagam essa ousadia de não ter esperado a dinâmica do progresso e ter afirmado e produzido a sua liberdade, né? É a epopeia, a história, muito pouco conhecida, muito pouco estudada. E isso, se a gente compara a literatura sobre a Revolução Francesa e a literatura sobre a Revolução do Haiti, não dá nem para comparar, né? É uma desmedida, né? Bem importante, né? E é a epopeia, né? É a figura do Toussaint Louverture, que era o líder, né, da Revolução Escrava, e que, não sei se vocês sabem, né, no meio antes do conflito chegar à sua versão final, ele foi convidado a ir na França para negociar, lá foi preso, né, e deixado morrer numa prisão francesa, né, do sul da França, para ver também o nível imoral de como foi resolvida a relação com Toussaint Louverture. Então, essa relação entre a Declaração dos Direitos Humanos e, por outro lado, a reafirmação da escravidão é algo que a gente tem sempre que ter presente, né? Pois que essa afirmação de que os direitos são humanos, ela se articula em torno do fato que é suficiente, entre aspas, dizer quem é humano e quem não é humano, né? E começar toda uma série de, digamos, processos de discriminação, né, que não são contraditórios à afirmação abstrata dos direitos humanos, né? É só definir que as crianças, as mulheres, os escravos não são humanos, né? E é só pegar o debate que teve, né, sobre quando os europeus chegaram na América Central, né, o Colombo, né, o debate das casas sobre o fato se os índios não tinham uma alma, né, para definir se eram animais ou não. Não era um debate filosófico, não, apenas era um debate filosófico a partir da possibilidade ou não de colonizar essas populações, né, sem reconhecer um estatuto de humanidade. Então, a Revolução do Haiti é extremamente importante por duas razões. Eu não vou aprofundar, exatamente, primeiro porque ela acabou sendo esquecida em toda a literatura, em todo o regime discursivo sobre a Revolução Francesa e sobre os direitos humanos. Em segundo lugar, porque teve um grande livro que foi escrito sobre a Revolução do Haiti, que tem como título Os Jacobinos Negros, e que foi escrito por um historiador britânico das Antilhas Britânicas, que se chamava C.L.R. James, e que tem como título exatamente Os Jacobinos Negros. Esse autor, ele teve um papel super importante em reconstituir o que aconteceu no Haiti, todas as diferentes fases da Revolução no Haiti junto com a Revolução na França, o debate com as convenções e como se chegou a duas revoluções que acabaram se opondo uma com a outra. Então, é muito interessante ver como um filósofo chamado Merleau-Ponty,
um fenomenólogo que morreu muito jovem, né, francês, que escreveu muito no segundo pós-guerra, né? Ele se inspirou e usou, em um artigo sobre Maquiavel, ele usou a obra do James sobre os jacobinos negros para fundamentalmente se perguntar como é que os processos revolucionários, né, podem, em nome dos mesmos valores, chegar a criar conflitos internos particularmente incompreensíveis, né, e contraditórios com relação aos direitos, né, e às mudanças que estavam na base desses processos, né. O que o Merleau-Ponty usa como exemplo é algo que o James reconstituiu a partir do seu trabalho de historiador, né, e era o fato que os soldados franceses de Napoleão, que chegaram no Haiti com a tarefa de destruir a Revolução Haitiana, pensavam de enfrentar escravos que tinham se colocado a serviço das potências estrangeiras, né, dos britânicos naquele momento. Então, chegaram ao Haiti com um discurso feito na França de que iam derrotar os inimigos da Revolução. E quando chegaram lá, durante as pausas das batalhas, escutaram os escravos libertos, quer dizer, os haitianos livres, cantarem a Marseillaise, cantarem as mesmas músicas que eles mesmos cantavam. Então se olharam entre eles, olharam para os oficiais, se perguntando como é que a gente está combatendo homens livres que têm os nossos mesmos valores, as nossas mesmas músicas, né? Isso não impediu que se combatessem e que os franceses fossem derrotados, aliás, né? Morreram todos no Haiti, essa expedição do Napoleão. E o Merleau-Ponty, ele se coloca essa pergunta, né? Como é que podemos chegar a uma situação na qual os homens livres, que têm os mesmos valores, acabam se enfrentando entre eles, né? No caso do Haiti, é a clivagem exatamente na própria noção de homem, que depois eu vou retomar, que intervém, e a relação da escravidão, do racismo, né, que atravessa a noção de homem e que atravessa a própria modernidade. O Merleau-Ponty, ele faz também uma outra reflexão sobre um outro episódio, que também é um episódio muito esquecido na esquerda, e que tem o nome de Kronstadt. Não sei se vocês já ouviram falar dessa cidade, que é um porto do Mar Báltico na Rússia. E em Kronstadt tinha um poder soviético, logo depois da Revolução Russa, né, nas mãos dos soviets, quer dizer, dos conselhos, dos marinheiros da marinha militar russa, revoltados, revolucionários, e dos operários daquela cidade, né? E esses conselhos, esses soviets, lá quando a guerra civil tinha praticamente acabado, eles passaram a contestar todas as medidas do novo regime soviético, né, que a partir de Moscou, né, passava daquela que vai virar Leningrado, passava a determinar, centralizando todas as medidas que diziam respeito à gestão, digamos, dos bens escassos, né? Então, o Soviet de Kronstadt, ele começou a dizer que ele queria determinar ele mesmo como fazer a gestão dos bens alimentares, como fazer a gestão na sua própria cidade, uma vez que a urgência da guerra civil tinha terminado. E, portanto, afirmando a radicalidade democrática da inflexão revolucionária que tinha levado à constituição da União Soviética. E o Lenin e o Trotsky decidiram, com o Soviet Supremo, que essa democracia lá tinha que ser eliminada, e mandaram o Exército Vermelho, mandaram sequestrar as famílias dos marinheiros, que não eram de Kronstadt, sequestraram, teve um enfrentamento armado, né, derrotaram os soviets, né, mataram todo mundo, inclusive os reféns. Isso em 21. Mais uma vez, nós temos os soviets combatendo os soviets. Mais uma vez, tivemos uma situação típica, que
repete o que aconteceu no Haiti, só que dentro da própria dinâmica da Revolução Russa. O Exército Vermelho e o Soviet de Kronstadt defendiam os mesmos valores, tinham as mesmas bandeiras. Como é que isso pode acontecer? Portanto, que dentro de uma afirmação geral dos direitos, e nesse caso, dos direitos dos trabalhadores, dos operários, dos marinheiros, dos soldados e dos camponeses, houvesse essas linhas que podiam levar a uma dinâmica desse tipo. Então, essas são perguntas, né? E não é por acaso que esses episódios são meio que esquecidos, porque eles constituem enigma para narrativas que a gente muitas vezes quer ouvir, que simplificam as coisas, né? Sobretudo quando a gente está em ambientes grandes, quando a gente está em assembleias, a gente quer ouvir não problemas, mas soluções. A gente não quer ouvir alguém que te põe uma dúvida, né? Aconteceu comigo várias vezes, falaram assim, num congresso da CUT, uma coisa assim, com um colega que, ao invés de fazer uma reflexão para tornar o debate mais rico, conseguia falar o que o público queria ouvir e sair de lá feliz, né? Mesmo sem ter... E se você, ao contrário, coloca alguns enigmas, o pessoal vê, bom, não encontra nenhum interesse com isso. Mas, enfim. Então, o James, que foi o historiador do Haiti, ele tem um outro interesse, que ele foi o tradutor em inglês da obra de um comunista francês de origem russa que se chamava Boris Souvarine, que também é um autor que acabou sendo um pouco esquecido. Então, é um francês de origem russa que, quando teve a Revolução Russa e a Guerra Civil, foi combater com o Exército Vermelho, com os bolcheviques, né? E depois voltou para a França, né, no final da década de 20, né, e ele escreveu um livro sobre a situação da União Soviética em 30 e depois sobre Stalin, no qual já em 30 e dentro da reflexão do movimento comunista internacional, fazia um diagnóstico terrível do que era a deriva da Revolução Soviética. Então, o Boris Souvarine era amigo do James, foi traduzido pelo James, também é um autor que na esquerda foi eliminado, como foi esquecido o Haiti, como foi esquecido na literatura da Revolução Francesa, jacobina, como foi esquecido Kronstadt. E ele era muito ligado também a uma filósofa francesa, que está cada vez mais sendo redescoberta, que é muito importante, que se chama Simone Weil, que era muito ligada ao movimento sindical, muito ligada à esquerda, né? Mas ao mesmo tempo que também muito ligada à igreja, e acho que aqui estamos numa situação bem, digamos, que tem essas características. Cada vez que eu venho aqui no sul, que vou nas pastorais, estamos exatamente nessa relação entre a igreja e a esquerda, etc. Enfim, a Simone Weil, ela tinha uma reflexão sobre o trabalho operário, sobre os novos regimes, extremamente interessantes. E ela tem um livrinho, né, que tem como título a relação entre o homem e o sagrado, né, e na qual ela faz uma crítica, do conceito de direitos das pessoas. Então, ela diz, a declaração e o conceito de direito como direito da pessoa é uma das grandes armadilhas do discurso sobre os direitos. E ela tem uma afirmação que ela diz, o que é sagrado não é a pessoa, o que é o sagrado é o que no ser humano é impessoal, o grito da dor e da injustiça. Então, assim, só para... E, naturalmente, esse livrinho, ela tem uma obra enorme que está sendo cada vez mais estudada. Esse livrinho sobre a relação entre os direitos e o sagrado, entre a pessoa e o sagrado, ele tem essas duas dimensões. Primeiro, uma crítica da noção de pessoa, né? E, em segundo, em relação a isso, a crítica da noção de direito. Embora ela não consiga dar uma solução, ou quando ela dá uma solução, a meu ver, ela não consegue... Esse é um livrinho dos anos 40, tá? Ela não consegue dar uma solução, mas ela consegue colocar o enigma. É de dizer que
talvez, quando os direitos são direitos das pessoas, né, esses direitos humanos, eles têm a característica, a possibilidade de produzir, ao mesmo tempo da ilusão de um direito universal, uma exclusão sistemática de quem fica fora desse universal, desse estatuto da pessoa. E depois vou voltar sobre isso. Não é por acaso que tem um filósofo italiano, que é muito lido também, cada vez mais, que politicamente é muito complicado, a meu ver, então, mas que do ponto de vista da reflexão filosófica ele é bem interessante, é que se chama Giorgio Agamben. Então, ele é muito conhecido no Brasil, sobretudo pelos livros sobre o estado de exceção. E o Giorgio Agamben ele fez a introdução dessa pequena edição do livro da Simone Weil, e é claramente porque um dos aportes que ele fez na obra dele é a reflexão sobre a figura do homo sacer, né? Que é o homem sagrado dentro do direito romano. E aí a gente vai pegar, exatamente, usando o Agamben e depois um pouco a Hannah Arendt, esse debate sobre a figura da pessoa, a figura do homem e do sagrado. E o Agamben, com outros autores, ele recuperou o fato que esse homem sagrado, né, no direito romano, ele funcionava de maneira muito ambígua e não no modo que a gente pensaria, né, por intuição, né? O que é o homem sagrado no direito romano? O homo sacer é o homem que pode ser morto, que é matável, porém não é sacrificável. É uma figura muito... Quando a gente pensa sagrado, pensa alguém que tem que ser respeitado, né? É ao contrário. O homem declarado sacer é o homem que pode ser morto, sem passar por um processo, sem passar por um sacrifício. E é claro que a ideia de Agamben, né, é que é politicamente muito complicada, de dizer que esse homo sacer, né, é a figura do homem dentro da, digamos, definida pelo poder soberano, né? E aí, então, vamos ficar com essa figura do homo sacer, né? O homem matável, porém não sacrificável. E vamos voltar para a questão da pessoa. Então, o termo de pessoa, ele vem esse é Hannah Arendt que lembra isso, né? Ele vem do latim, né? E fundamentalmente vem do termo que diz persona, né? Personare é o som que passa pelo buraco da máscara que os atores usam no teatro romano. Então, a persona não é o ser humano enquanto tal. A persona é o ser humano que, a partir da máscara, que vestindo uma máscara, preenche um papel social. E, portanto, vira a ser um sujeito do direito. Então, a figura ambígua é exatamente essa figura do processo de construção da subjetividade, né, dentro do Estado de Direito. E aí, simplificando um pouquinho e deixando o homo sacer para pegar isso depois, agora vamos fazer partir dessas reflexões um pouco mais teóricas, com algumas reflexões históricas, e chegar a junho de 2013. Então, em junho de 2013, no meio daquelas grandes manifestações, sobretudo em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas que aconteceram no Brasil todo, inclusive aqui, quer dizer, do maior movimento semi-insurrecional que aconteceu no Brasil, teve uma jornalista que perguntou a uma jovem manifestante em São Paulo, né, mas vocês são quem? Quem vocês são? E ela disse, escreve aí, eu não sou ninguém. E, aliás, o Peter Pauperbach, um filósofo da PUC de São Paulo, escreveu um belíssimo artigo, exatamente enxergando nessa declaração que essa manifestante, essa jovem fez, escreve aí, então, uma afirmação, escreve aí, eu não sou ninguém. Ele reconheceu exatamente a problemática agambeniana, né? Que o poder ele não consegue mais funcionar quando até as formas de subjetivação não respondem mais ao seu
governo. Esse não sou ninguém é se negar a um processo de construção de uma pessoa, é se negar a colocar uma máscara. É bem interessante porque em junho o pessoal colocava máscaras. Só que essas máscaras, né, que foram a grande novidade, uma das grandes novidades de junho, né, não eram as máscaras do teatro romano. Agora, ao mesmo tempo, quando a gente pega esse termo, eu não sou ninguém, e, por exemplo, passa do português ou do italiano, né, ou do espanhol para o francês, ninguém em francês se diz persona. Ou seja, ninguém e pessoa se reencontram. E então, esse processo que o Agamben fala, que é um processo de desubjetivação como um terreno de uma revolta que, enquanto tal, pode ser uma resistência radical que não pode ser capturada, na realidade, quando a gente pensa no Estatuto da Pessoa e na dinâmica das máscaras, ela tem essa ambiguidade. Não ser ninguém pode ser também ser uma pessoa de novo e, portanto, reintroduzir a produção de clivagem entre quem é homem e quem não é homem. E aí, então, a partir de junho, lembrando que vou voltar a usar a questão do Homo Sacer, como é que podemos, a partir dessa reflexão, discutir o impasse político, social, econômico no qual nós estamos na globalização, porém, na especificidade da situação brasileira, que é particularmente dramática. Eu acho que a dramaticidade da situação brasileira tem duas dimensões inicialmente, até três. A primeira, que quando comparamos com a Europa, com os Estados Unidos, aqui temos uma situação que, com todas as críticas que a gente relativizações que a gente pode fazer, que é uma situação de subdesenvolvimento, quer dizer, qualquer retrocesso, qualquer perda de conquistas aqui se faz em uma situação na qual não precisa de grandes inovações para criar uma grande massa de excluídos, já existe. Quer dizer, o sistema de proteção social, que aqui pode ser destruído ou reformado, ele já não cobre o conjunto da população, nunca cobriu. Então, nunca chegou a ter aqueles elementos de universalismo que lá na Europa estão sendo destruídos desde a década de 80, porém resistem. Então, esse é o primeiro elemento de dramaticidade. Segundo elemento de dramaticidade é que o Brasil, a partir de 2013 praticamente, mas sobretudo 2014, entrou numa recessão brutal, que claramente quando você lida com uma situação de subdesenvolvimento é particularmente dramática, né? Coisa que no mundo não aconteceu, no sentido que não é verdade que essa recessão ela vem, a recessão de 2014, 2015, 2016, e que agora estão dizendo que ela parou, que tem um crescimento de 1% para o Temer ficar, essa recessão não é a dinâmica global, é uma dinâmica brasileira, né? É uma dinâmica brasileira, quer dizer, é o fracasso do governo que estava lá, né? Que já tinha o Temer, mas que não era só o Temer, tá? E a terceira dramaticidade do Brasil é que esse fracasso ele não vem, como a gente poderia dizer, na estagnação da Europa meridional, do chamado PIG, quer dizer, da Itália, da Grécia, da Espanha, de Portugal, da Irlanda. Ele não vem da imposição de políticas neoliberais de ajuste. O fracasso brasileiro ele vem do fracasso das políticas neodesenvolvimentistas. E a cura que está sendo aplicada é neoliberal. Então a gente tem uma acumulação entre, digamos, de uma doença que tem uma determinada dinâmica e de uma cura que vai. Então nós temos uma situação particularmente dramática. Como é que a gente pode interpretar essa situação colocando em perspectiva a partir de junho de 2013? Então, a gente pode pegar isso fundamentalmente fazendo uma reflexão sobre os governos progressistas hegemonizados pelo PT até a queda da Dilma. E como é que a gente poderia fazer essa reflexão? A gente pode dizer o seguinte, naturalmente esquematizando, depois de um debate podemos dizer o seguinte:
O PT chegou ao governo em 2002, ganhou as eleições e chegou ao governo em 2003. Na época não tinha o PMDB na coalizão, o PMDB entrou depois da crise do mensalão, né? Ele chegou ao governo já homologado. Já homologado quer dizer o quê? Que o PT ele nasceu, naturalmente, como uma força que inovou com relação às forças conservadoras, mas também o PT era uma força inovadora também com relação à esquerda. Quer dizer, a dinâmica de constituição do PT, ela tem na sua primeira fase digamos, um viés que era de crítica das formas de organização tradicionais da esquerda, fundamentalmente dos partidos comunistas, nas diferentes versões, que fossem aquelas marxistas, leninistas, maoístas, que fossem mais soviéticas, ou mais reformistas. O PT ele vinha como inovação. Só que essa inovação, ao mesmo tempo, naturalmente ela tinha toda uma série de ambiguidades e mediações. Antes de ganhar as eleições, ele perdeu várias, né? Só ganhou quando foi homologado pelo poder. Tá? Então, em 2002, Lula ganha, mas ele manda a carta aos brasileiros. Tá? E manda a carta aos brasileiros, coloca o Palocci como ministro das Finanças, e o companheiro Meirelles, que é atualmente o homem forte do Temer, sem o Meirelles o Temer não fica, colocou no Banco Central, né, com o estatuto de ministro. Todo mundo esqueceu isso, né? O homem forte, ministro da Fazenda atual, era o homem forte da economia do Lula, por 8 anos, não por 1 ano, por 2, 8. Então, o Lula chega e é homologado. O que significa dizer que é homologado? Que ele só chega no poder porque prometeu de não mexer com as questões fundamentais. Prometeu não significa que ele foi, talvez, encontrar alguém que disse não vou mexer. Porque teve toda uma série de processos, né, que levaram a esse realismo, né? Então, eu acho que quem esperava que, uma vez chegado ao poder, o PT pudesse e tivesse as condições e quisesse mudar a política econômica, mudar os contratos, voltar atrás com a relação que tinha sido feito no período do FHC, né, da liberalização neoliberal, das privatizações, etc., acho que estava iludido, né? O PT claramente podia chegar ao poder porque ele já tinha se comprometido de N maneiras, e a gente está vendo que essas maneiras têm outros lados, né? De não mexer com essas relações de força, essas relações fundamentais, estruturais. Contudo, então, por isso que não mudou a política econômica. Contudo, o governo do PT não significou que não fez nada, nem que foi continuidade. Muito pelo contrário. O governo do PT, um governo de coalizão, dentro de um presidencialismo de coalizão, conseguiu fazer uma série de políticas que não eram aquelas que se esperavam. Por exemplo, no âmbito universitário, ninguém esperava que uma das políticas implementadas pelo governo do Lula fosse o ProUni, tá? Ou seja, a introdução de um financiamento público para as universidades particulares, porém, em troca disso, uma política de cotas para que tivesse um viés de recrutamento do alunado mais pobre, né? Com um viés social e, em seguida, um viés racial, com as cotas raciais. Ninguém esperava que as políticas do governo Lula fossem, por exemplo, a distribuição de renda via um dispositivo que inicialmente era neoliberal, que é neoliberal, que é o Bolsa Família, né? É neoliberal porque não é universal do ponto de vista dos direitos, não é para todos, é para os mais pobres e é condicional, né? Quer dizer, em troca, os mais pobres têm que colocar os filhos na escola, mostrar uma certa frequência, fazer a vacina em dia, etc, etc. Então, o governo Lula ele fez uma série de políticas que não eram aquelas que se esperavam, políticas afirmativas, políticas na área de cultura, política na área de demarcação das reservas indígenas com o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério da Cultura com Rio. Então, políticas que do ponto de vista da política econômica eram marginais, que custavam muito pouco, tá? E
a esquerda do PT, em geral, fazia e via essas políticas, enxergava essas políticas como mais um elemento de homologação negativa, até de traição. Não por acaso, é logo no início dos primeiros anos do governo Lula que teve esse conflito com aqueles deputados que depois foram expulsos, né, e que criaram o PSOL, né, porque se recusavam de votar essas leis, etc, etc. Estou com quanto? Tá. Então, havia, portanto, duas críticas ao que o governo Lula fazia, uma crítica que vinha pela esquerda e uma crítica que vinha pela direita. Às vezes elas coincidiam se você não olhasse quem eram os autores. Contra o ProUni ou contra o Bolsa Família. Então, por exemplo, no caso do Bolsa Família, se dizia é uma política assistencialista, não deixa de ser, e a solução ela viria ou de uma mudança de política econômica, se vem pela esquerda, que criasse o pleno emprego, ou, quando era um discurso de direita, pela liberalização do mercado, que também criasse o pleno emprego, porque o pleno emprego é um valor para os dois lados, né? E sem essa mudança estrutural, você não conseguiria mudar realmente a dinâmica dos direitos. Então, o Lula se reelegeu em 2006, apesar da crise do mensalão, e a partir de 2006, 2007, em particular a partir de um artigo do André Singer, se passou a falar de lulismo. E o lulismo era o quê? O fato que a base eleitoral do Lula ela tinha se expandido, mas ao mesmo tempo ela tinha mudado. Em primeiro lugar, o Lula era mais importante do que o PT. Ou seja, ele conseguia passar por cima definitivamente das dinâmicas do partido. Pro bem e pro mal, ganhando as eleições, mas impondo também o que ele queria, né? Segundo, as bases eleitorais, ela tinha passado das regiões mais ricas do país, mais industrializadas, quer dizer, do Sudeste e do Sul, para as periferias do Sudeste, das grandes cidades, e para o Nordeste e para o Norte. E tinha passado dos setores mais operários, né, proletários, no sentido tradicional, ou de classes médias, professores, funcionários, para os pobres, né? Isso que é o lulismo. Ou seja, o Lula tinha virado mais importante do que o PT e ele tinha mudado de base eleitoral, mobilizando uma base eleitoral muito menos estruturada do que todo o histórico que tinha levado o PT ao poder. E diante disso, avaliações negativas e avaliações positivas. E na realidade, o lulismo ele tinha duas almas, tá? Isso aqui é a simplificação que eu proponho aqui. Ele tinha uma alma homologada, sem a qual ele não existiria, e para a qual os direitos são fundamentalmente os direitos das pessoas no sentido negativo que nós dissemos. E não por acaso, a partir da crise de 2007 e 2008, e com a escolha da Dilma como substituta, né, é essa dinâmica que foi se afirmando. Não por acaso, aliás, o lema do Brasil passou, a gente sabe que isso é uma coisa de marketing, né? E que a gente viu como é pago esse marketing. Mas passou, vocês lembram daquele logo colorido que era Brasil, país de todos, aí todos os direitos para todos e todas, né? Para Brasil, país rico, um país sem pobreza. Então, que é uma mudança simbólica, discursiva, extremamente importante. Brasil, país de todos, coloca o acento e o ênfase na questão da democracia e da mobilização. Brasil, país rico, país sem pobreza, coloca ênfase no quê? No rico. O valor é o rico. E os pobres têm que se transformar em ricos. O que virou nova classe média. O que virou neodesenvolvimentismo. JBS, BNDES, subsídio, etc, etc. Então, tinha um lulismo que era homologado e que pensava na dinâmica do crescimento nacional, no pleno emprego e ainda no direitos como direito das pessoas e como direitos do trabalho, fundamentalmente por meio dessa dinâmica de mobilizar todo mundo no emprego assalariado. E tinha um outro lulismo que claramente não dependia de Lula, que era um lulismo selvagem, como chamamos com alguns colegas da rede Universidade Nômade, pois que nós apoiávamos, né? Mas não apoiávamos o lulismo, apoiávamos essa dimensão selvagem. O que é essa dimensão selvagem? Que com relação a uma política de direitos, o que interessa
não é a dinâmica formal e nominal de afirmação desses direitos, embora algumas vezes isso possa servir do ponto de vista das batalhas jurídicas. Mas não há lei sem aplicação da lei. O que interessa é a aplicação. O que interessa são os processos de produção da subjetividade. O que interessava no ProUni não era a reflexão formal sobre o fato que o financiamento público fosse ou não fosse para uma universidade federal. Era o processo de democratização que implicava mobilizar milhares de jovens que não tinham acesso ao ensino superior. Mesma coisa o ReUni. Mesma coisa com as cotas. O fato de ter contingentes de alunados dentro das universidades, no ensino superior, que viessem dos setores populares, implicava não em uma aplicação de direitos, mas na abertura de um horizonte de produção de direitos. E que, então, como é que se mede, portanto, nessa perspectiva selvagem, a dinâmica das políticas públicas? Não pela de sua forma, não pelo seu nome, mas pelos processos que as determinam e que elas se deixam e pelos quais elas se deixam atravessar. Então, o que nós temos? Nós temos, por um lado, tivemos um lulismo homologado para as pessoas e que funciona a partir do Estado, né? E que acabou, na realidade, reproduzindo de forma alargada a mesma máfia neocolonial que controla o país e que é uma das grandes explicações do subdesenvolvimento, da miséria e da exclusão. Então, essa é uma forma do lulismo, que com a Lava Jato se tornou transparente. Mas nós não precisamos da Lava Jato para ter uma crítica radical desse lulismo homologado. E ela veio pelo lulismo selvagem. Ela veio em junho de 2013. Aliás, 15 dias antes de junho eu estava aqui. Tomara que não se repita alguma coisa desse tipo. Porque o que nós precisamos hoje no Brasil é exatamente uma renovação de junho, em termos diferentes. A história não se repete. Então, junho, o que foi? Junho é o resultado dessas políticas. É o resultado dessas políticas e a demonstração de que é possível produzir uma nova geração de direitos. E para pensar essa nova geração de direitos, temos que pensar as formas de subjetivação que os produzem. Então, as políticas públicas não têm que ser avaliadas em termos nominalistas, em termos formais, tem que ser avaliada desse ponto de vista, dos processos e da dinâmica de conflitos que elas permitem ou pelas quais se deixam atravessar, quer dizer, pelas que a gente definia como brechas características dos governos rurais. Essas brechas estavam nas políticas de distribuição de renda, por um lado são neoliberais, Bolsa Família, pelo outro, ela podia ser o terreno de uma nova forma de proteção social que poderia colocar a gente hoje, não apenas na defensiva, mas com uma outra proposta no que diz respeito à questão da terceirização e da reforma da Previdência. Opondo a reforma da Previdência, como está sendo proposta agora, que é uma reforma da Previdência que vai diminuir os direitos, mas ainda a partir do trabalho assalariado, um trabalho assalariado que a própria terceirização vai eliminar, porque veja a relação entre as duas reformas. Por um lado, eles vão diminuir os direitos oriundos do trabalho assalariado que você tem no regime de Previdência, pelo outro, eles vão destruir o trabalho assalariado. Então, você tem uma dupla destruição que vem junta, né? Porque o trabalho assalariado com a terceirização vai ser cada vez mais raro. Cada vez mais vamos ser empregados como se fôssemos uma empresa, né? E por definição perdendo os direitos daquele regime de aposentadoria que ao mesmo tempo está sendo destruído. Mas a isso não adianta a gente continuar a opor um sistema de proteção que é de uma sociedade do passado, industrial, que aliás no Brasil nunca se implementou. E por isso a Previdência ela tem um funcionamento positivo quando ela passa por fora da relação salariado com estatutos específicos, que agora eles querem rever. O Estatuto do Trabalhador Rural, né? O Estatuto que permite às viúvas de ter acesso à aposentadoria do marido, etc., ou viúvo, etc., né? Então, vejam bem como
a gente não tem uma argumentação ofensiva para dizer o que nós precisamos é uma nova proteção. Se você quer terceirizar, porque isso é um novo modo de funcionar, você precisa de uma proteção que inclua a terceirização. O que isso significa? Significa o trabalho dos direitos. Eu preciso ter uma renda. Para eu ser terceirizado, isso significa que o que é mobilizado não é mais o meu tempo de vida, o meu tempo de trabalho, mas o meu tempo de vida. Então, a minha vida precisa ser remunerada. O Bolsa Família não é compensação da miséria, não é combate à miséria, é um elemento de reconhecimento da dimensão produtiva da vida, que é melhor as mães dos meninos pobres ficarem em casa a cuidar dos meninos, do que ter que trabalhar para fora, né, sem cuidar dos meninos, sem cuidar dos filhos. A dimensão biopolítica potente, né, da vida, sem a qual não existe terceirização nenhuma. Essa vida precisa de uma remuneração. Hoje em dia, lá fora, o debate sobre a renda universal, o basic income, virou um debate que a gente encontra na fala do dono do Facebook ou no programa inicial do candidato que foi derrotado, que tinha tentado de inovar o Partido Socialista, o Hamon, que pegou 6%, né? Mas é uma fala, teve um referendo na Suíça, quer dizer, é uma pauta que está se afirmando. Então, aqui vamos para, e aí terminar com a questão do Homo Sacer, que eu deixei lá pendurado. No meio de tudo isso, nós estamos numa situação na qual o poder, hoje, se ele funciona, se reorganizou do ponto de vista dos direitos, e uma modulação entre um regime de soberania tradicional, um regime disciplinar, de tipo industrial, e um regime de segurança biopolítico. O regime de segurança, ou a sociedade de controle, aquele que mobiliza toda a nossa vida, é o regime dominante, aquele do capitalismo contemporâneo, aquele que leva o Macron a se opor a Le Pen, aquele que leva a Hillary Clinton a se opor ao Trump, ou aquele que pode levar o Corbyn a ganhar contra a Theresa May. Parece que as pesquisas de opinião estão indicando isso na Inglaterra. Mas esse regime de segurança ele é articulado com a permanência de elementos da sociedade industrial, da sociedade disciplinar. E, por sua vez, ele tem na sua base a permanência dos elementos tradicionais da sociedade das formas de poder soberano, né? O que é o poder soberano? Entre as duas pontas, o poder soberano e o poder de segurança, qual é a mudança? É uma mudança biopolítica. Poder soberano é um poder de vida e de morte, que é, fundamentalmente, estou usando Foucault, né, que faz essa afirmação, fazer morrer e deixar viver. O poder biopolítico, hoje, é um poder que inverte. Ele deixa morrer, mas faz viver. Só que entre essas duas pontas não há uma substituição. Ao contrário, há uma mistura, no cerne da qual a gente encontra o Homo Sacer. Hoje o poder no Brasil é um poder biopolítico de segurança que faz viver e deixa morrer, na medida que tem o Bolsa Família, que aliás o governo Temer não está querendo eliminar, que é uma biopolítica, né? Tem políticas de saúde pública, vacina, tem política de saúde, etc, etc. Tem uma biopolítica e, ao mesmo tempo, tudo isso se segura a partir do fato que a maioria dos pobres no Brasil é Homo Sacer. A regulação dos pobres por meio da guerra às drogas é exatamente essa situação na qual no Brasil não existe pena de morte, mas a gente sabe que essa pena de morte não existe porque no Brasil não existe um tribunal que possa se dar ou afirmar a sua legitimidade de condenar alguém à morte, né? Porque ele não tem essa legitimidade. Na medida que todo mundo sabe o que a Lava Jato nos diz, como é que funciona o poder. Então, no Brasil não existe a pena de morte, mas se mata todo dia e da maneira mais arbitrária. O pobre hoje, no Brasil, é Homo Sacer, um homem matável, porém não sacrificável. Então, na base, nós temos esse poder, essa mistura, né? Essa mestiçagem negativa
entre os elementos neocoloniais, neoescravagistas do poder e as formas mais avançadas. Às vezes elas andam juntas, como andavam juntas no governo Lula. Vejam bem, essa situação de ter 160 mortos assassinados no Brasil não é o governo Temer que explica, né? A situação das prisões não é o governo Temer que explica, né? São séculos, mas também os últimos 13 anos, né? São questões que não foram enfrentadas, tá? E não adianta agora dizer que é o Temer, né? São questões que não foram enfrentadas e que no governo Lula elas estavam misturadas com uma dinâmica aberta e hoje reaparecem na nitidez, né, do que é dominante, né? E exatamente dentro da continuidade biopolítica temos esses elementos neossoberanos que, aliás, dialogam com o que está acontecendo com o Trump, que hoje declarou que ele vai sair do Acordo de Paris sobre o meio ambiente, né? Com o que está acontecendo com o Brexit, com o que está acontecendo na Europa, com Putin, com a China, etc. Então era isso que eu queria colocar. Obrigado.